Boa tarde, minha gente, como é que estão? Eu sei que é difícil ter essa emoção. Uma vez por mês, já tem lugar na agenda. Pode jovem ter sempre na mesa uma lenda. Mete o som no máximo e eu com atenção. Esta grande pessoa da nossa grande nação. Mas o lado jovem assim, está tudo excitado. Agora caladinhos, vamos ouvir o convidado. Júlio Santos, 57 anos. Eu fui nascer à maternidade. Os meus pais viviam em Bucelas, portanto eu cresci em Bucelas. Eu fiz o curso de Humanísticas, portanto foi aquilo que fiz no secundário. Tenho o 12º ano. Eu inicialmente comecei por trabalhar na Central Cervejas em Via Longa, com 19 anos. Depois trabalhei, e foi o meu percurso mais longo, digamos assim, em termos profissionais, na banca. Trabalhei no Banco Espírito Santo, trabalhei depois no Novo Banco. Entretanto, depois entrei nos quadros do Chimar, Loures e Odivelas e neste momento estou na Junta de Freguesia de Bucelas. Os meus tempos livres cada vez são menos, mas gosto de estar sentado em casa a ver um bom filme. Tenho vários livros. Eu lembro-me que dos primeiros livros que li foi o Euríquio e Presbítero na escola, e foi um livro que sinceramente me agradou, como também As Viagens na Minha Terra, que foi aqueles primeiros livros que eu era obrigado a ler, e gostei. Não tenho assim um outro livro que possa dizer que gosto, mas foram livros que marcaram talvez por terem sido os primeiros a serem lidos. O outro livro que li foi um livro que eu não lhe sei dizer o nome, mas que tem a ver com uma situação específica da arbitragem, enquanto, portanto, escrito por um árbitro de futebol. O Pedro Henriques foi o último livro que li. Não sou casado. Tenho um filho, Leite, com canela. Costumo ver algumas séries na Netflix, mas também, como disse, o tempo cada vez escasseia mais. Geralmente eu bebo cerveja sem álcool, tanto uma como outra, é indiferente. Benfica, Ronaldo. Não, curiosamente, acho que era dos poucos miúdos que não tinha alcunhas. E pá, nos próximos 20 anos eu estou a pensar nos próximos 4, que é gerir a Junta de Freguesia de Bucelas. Olá, muito bem-vindos ao podcast da Associação Juvenil de Bucelas, ao Pod Jovem. Estou aqui com o Presidente da Junta, Hélio Santos, e vamos fazer uma breve entrevista e um pequeno diálogo sobre ele e com ele sobre tudo o que diz respeito à nossa freguesia, às autarquias locais e também o nosso papel de jovens aqui em Bucelas e como nós podemos ser mais ativos na nossa freguesia. Que é um Presidente da Junta e para que é que ele serve? Em primeiro lugar, deixem-me agradecer a vossa iniciativa e o vosso convite. E é um prazer ter uma associação de juvenil de Bucelas, e esta era a primeira palavra e o primeiro reto que eu queria dar. Depois, relativamente o que é um Presidente de Junta. O Presidente de Junta é uma pessoa que está à frente dos destinos de uma freguesia, e eu costumo dizer que é aquela pessoa que está mais próxima da população. Fundamentalmente, o que é que o Presidente de Junta faz? Ouve aquilo que são as pretensões das pessoas, as necessidades das pessoas. E o que é que tem de fazer? E é aquilo que eu procuro fazer, tentar resolver o problema das pessoas. Eu costumo dizer que eu gostava de resolver todos os problemas, não consigo resolver, mas se os conseguir minimizar, acho que já é um bom passo e uma boa tarefa que eu faço, eu e o meu executivo da Junta de Freguesia. Fundamentalmente é essa a nossa pretensão, o nosso objetivo, é satisfazer as necessidades das pessoas e pelo menos minimizar aquilo que não conseguimos, de facto, solucionar. Como funcionam os órgãos autárquicos locais e para que eles servem? Portanto, uma junta de freguesia, e no caso da junta de freguesia de Bucelas, isto também depende do número de eleitores, está definido que até 5.000 eleitores a junta de freguesia pode ter 3, ou tem 3 elementos no órgão executivo, que é o caso da junta de freguesia de Bucelas, e depois existe um órgão deliberativo, que é a Assembleia de Freguesia, constituída por 9 eleitos, que acaba por supervisionar o trabalho que é executado pelo executivo. Portanto, em termos de órgão autárquico local, a junta de freguesia é composto por um executivo, neste caso Bucelas por 3 pessoas, e por uma assembleia de freguesia que reúne 4 vezes por ano, composta por 9 eleitos. Há maior proximidade entre o eleitorado local e com o governo autárquico do que com, por exemplo, o eleitorado nacional e o governo central? Sem dúvida, sem dúvida. As autarquias são aquelas que estão mais próximas das populações. Existe uma Câmara Municipal, existe uma Junta de Freguesia.
A junta de freguesia acaba por estar mais próximo das pessoas. As pessoas precisam de qualquer coisa, dirigem-se à junta de freguesia e não vão à Câmara Municipal, muito menos ao Governo Central. Portanto, aqui a proximidade, de facto, é maior numa junta de freguesia do que uma Câmara Municipal e muito diferente daquilo que é o Governo Central. Que estatutos existem dentro da junta de freguesia? Estatutos, portanto, existem leis que acabam por legislar aquilo que uma junta de freguesia pode fazer. Depois, em termos de receitas, de orçamentos, neste caso específico a Câmara Municipal de Loures tem o chamado protocolo de delegação de competências, em que transfere verbas para determinadas tarefas, determinadas funções que são adstritas, neste caso, pela Câmara à Junta de Freguesia. Portanto, mediante essas leis, mediante esse protocolo de delegação de transferências, nós temos que cumprir esses protocolos, essas tarefas, e temos que dar também provas e certificar, neste caso, a Câmara Municipal, daquilo que fazemos em função dos custos que são gastos nessas funções atribuídas à Junta de Freguesia. Existe alguma competência da Junta de Freguesia que a maior parte da população não tenha conhecimento, mas que realmente é da sua responsabilidade? Sim, nós acabamos por ter muitas responsabilidades, como falei há pouco, que são delegadas pela Câmara. No entanto, responsabilidades específicas nós acabamos por ter todas. Muitas das vezes não somos nós que temos essa responsabilidade direta, mas o que fazemos é, junto da Câmara, junto das entidades competentes, tentar que sejam resolvidos esses problemas. Vou dar um exemplo. Nós aqui temos 2 estradas nacionais. Essas estradas nacionais são competência da IP. Há muitas situações em que as pessoas nos deslocam à junta ou falam connosco no sentido de nós resolvermos determinadas situações que não é da nossa competência e nós não as podemos resolver. Mas estamos cá para, junto dessas entidades, e nesse caso específico da IP Infraestruturas de Portugal, dizer quais os constrangimentos, quais as necessidades e fazermos tudo para que eles possam resolver as situações. Portanto, depois temos as situações mais básicas. As limpezas da via pública é uma competência nossa que está delegada pela Câmara Municipal. Por exemplo, a recolha do lixo, a recolha dos ecopontos, já não é competência da Junta de Freguesia, já é através da empresa municipal do Chimar e agora também da Valor Sul. Um buraco na estrada nacional não é competência nossa. Um buraco numa estrada municipal é competência da Câmara. Um buraco num caminho rural já é competência da Junta. Não é que nós muitas vezes não resolvamos determinados problemas, um buraco na estrada nacional, que é competência da IP. Nós muitas vezes até o fazemos. Não é nossa obrigação, mas aqui fundamentalmente, e é aquilo que eu sempre digo, as pessoas querem os seus problemas resolvidos. Não querem saber se a responsabilidade é da Junta, da Câmara ou do Governo Central. E nesse sentido nós tentamos de facto resolver essas situações ou através do contacto que é feito com as entidades ou mesmo nós próprios numa situação de resolver rapidamente a situação. Vamos começar agora um pequeno debate, um pequeno diálogo sobre de facto a nossa existência enquanto jovens na freguesia e sobre qual é o nosso papel e o que é que podemos fazer para ajudar aqui no desenvolvimento da nossa freguesia. A freguesia não é uma freguesia jovem, é uma freguesia envelhecida pelo facto dos jovens saírem da freguesia para procurar as suas habitações. Mas será que há algo que de facto atraia os jovens para a freguesia ou é algo que tem de ser melhorado? Olha, eu costumo dizer que quem é de Bucelas gosta de Bucelas e quer ficar em Bucelas. E há aqui uma outra situação que eu noto muito cada vez mais, é que as pessoas que não são de Bucelas, as pessoas de fora e que visitam Bucelas e conhecem Bucelas, querem vir para Bucelas. Portanto, eu penso que nós agora temos a variante, que é uma via estruturante para a freguesia, que há muitos anos se fala e vai ser realidade. Portanto, já existem estudos nesse sentido e o projeto irá avançar. O próprio Presidente da Câmara já garantiu essa situação e a variante da Bucelas poderá ser
uma nova centralidade no sentido também, com isso, poder captar novos investidores, poder haver novas unidades de execução para, não só para a habitação, mas neste caso específico para a habitação, como também para a área empresarial, para a área comercial. Portanto, e nesse sentido, penso que a variante poderá ser, de facto, um polo fundamental no sentido de que haja essa fixação dos jovens e, ao mesmo tempo, também novas pessoas, novos jovens poderem vir para a nossa freguesia. Nós criámos justamente a nossa associação porque achamos de facto há essa problemática dentro da freguesia, há poucas coisas que atraem os jovens e muitas vezes os nossos eventos, se forem feitos em colaboração com outras associações locais, até mesmo com a Junta ou até mesmo com possível parceria da Câmara, são coisas que no fundo, ao longo de algum tempo, vão trazendo mais gente a Bucelas, vão dinamizando um bocadinho a economia local. Eu acho que isso também é uma forma de ajudar os pequenos negócios e, possivelmente, havendo mais procura nestes negócios, eles consigam contratar mais gente e oferecer também emprego aqui aos jovens. E vamos entrar no próximo tópico, que eu gostaria de falar, de facto, é sobre quais são as condições de emprego e de habitação aqui em Bucelas para os jovens. Mas antes de irmos a isso, e também complemento daquilo que falaste, ou na sequência daquilo que disseste, Bucelas tem um movimento associativo muito forte. Portanto, as coletividades aqui em Bucelas funcionam muito bem e estão aqui enraizadas. Uma das coisas que as coletividades sentem é que têm dificuldade em captar e manter os jovens nas coletividades. Temos aí casos pontuais em que, de facto, se nota que cada vez mais existem jovens nessas coletividades, mas eu penso que o aparecimento desta Associação Juvenil de Bucelas é também muito agregador e poderá ser uma forma de juntar mais os jovens, porque os jovens é que sentem as suas necessidades. Eu tenho consciência do que poderá ser uma necessidade para um jovem, mas tu tens uma consciência completamente diferente. E é importante... Quem vive na pele. Exatamente. Quem vive na pele é que sente o que está lá dentro, não é? Assim, há um ditado qualquer dentro desse sentido. E é importante vós, a Associação Juvenil, também nos transmitirem a nós aquilo que são as vossas pretensões para, em conjunto, de facto, podermos resolver ou solucionar aquilo que é as vossas pretensões. Falaste-me em relação à situação de empregos, empregabilidade na freguesia. Para além da falta de habitação, existe também essa falta de novas empresas. E quando há, é principalmente para mão de obra não qualificada e aqueles que vão para a universidade trabalham fora porque não têm. Sem dúvida, isso é um mal geral que se reflete também aqui no nosso meio, na nossa freguesia, no nosso mais pequeno. Em muitas freguesias do país e até em outras freguesias de Loures, mas acho que é principalmente em meios mais rurais, onde não há tanta atividade empresarial. Certo. Uma das políticas do atual Executivo Camarário é captar empresas para Loures e também tentar captar empresas para Bucelas. Nós tivemos agora recentemente uma nova superfície comercial que foi instalada em Bucelas. A nossa população deslocava-se para fora da freguesia para fazer as suas compras. Hoje em dia já não tem necessidade de se deslocar e, ao mesmo tempo, também daí captamos outras pessoas de outras freguesias e até de outros concelhos que vêm dessa superfície comercial. Portanto, aqui foi um princípio que nós, e aqui lá está também com esta visão política em querer captar empregos, em querer captar empresas para a nossa freguesia. É um princípio e eu acho que vai ser a continuidade e estamos convictos que iremos também desenvolver-nos nesse sentido. Cada vez mais existe a procura do enoturismo em Bucelas. Há uns anos esta parte não havia um sítio onde uma pessoa pudesse dormir. Hoje cada vez há mais oferta de alojamento. Também novos produtores de vinho arinto estão a desenvolver-se em Bucelas. Portanto, há aqui um conjunto de situações também dentro do enoturismo que acabam por desenvolver e acabam por captar pessoas para a nossa freguesia. Relativamente à habitação, eu acho que isso é um problema nacional. Há, de facto, um aumento exorbitante do preço das casas, das rendas,
E eu acho que isso é um grande problema. Também se observa em Bucelas. Acho que há escassez de habitação acessível. Não escassez de habitação, porque nós temos muitos imóveis devolutos, tanto do Estado como de privados, que, querendo ou não, alguns poderiam ser reabilitados, e isso também serviria um bocadinho para colmatar a crise habitacional. Mas, de facto, acho que as autarquias locais também têm um papel importantíssimo nessa questão, sobretudo a Câmara Municipal. Acho que é uma problemática que tem de ser falada. Sim, e nós em Bucelas, uma freguesia, uma vila já muito antiga, nós temos muitas casas degradadas, casas essas que são de particulares e muitas delas que são de famílias de herdeiros de pessoas que entretanto faleceram. E nós sentimos esta problemática porque existem famílias com muitos herdeiros e muitas vezes eles próprios não se entendem uns com os outros e há este impasse também nas famílias. O que é que a autarquia de Loures fez ou está a fazer relativamente? Tudo o que sejam imóveis devolutos, tudo o que sejam imóveis que estão abandonados ou que não estão a servir para habitação, a Câmara tem feito a majoração do IMI, portanto um aumento de uma percentagem no IMI no sentido de levar as pessoas, incentivo a que as pessoas façam alguma coisa, reabilitem e tornem de facto essas casas habitáveis para a grande necessidade que existe a nível da freguesia e falaste muito bem, rendas acessíveis. Nós neste momento em Bucelas não temos habitação, muito menos habitação para, com custos acessíveis. A Câmara está a construir habitação. A Câmara está a ter programas de rendas acessíveis para jovens, que está a decorrer neste momento as inscrições. Portanto, há aqui um conjunto de tarefas que estão a ser feitas e de medidas que estão a ser tomadas no sentido de minimizar essas situações. Não as vão resolver a curto prazo. A habitação é um problema muito complexo e não resolve do dia para a noite. Exatamente, não se vai resolver a curto prazo, mas a médio e longo prazo pode haver aqui, de facto, uma resolução parcial dessa situação, da falta de habitação, que é um mal geral e, inclusivamente, em Bucelas, e como disseste muito bem... Não afeta maioritariamente os jovens? Sim, porque os jovens querem constituir família, querem sair da casa dos pais, não, estão muito limitados. Os jovens, se falta, não querem ter filhos, não querem casar, não. Os jovens, às vezes, até estão presos a um casamento, mesmo estando infelizes, porque é a única forma de conseguir pagar a renda da casa, conseguir pagar a prestação ao banco. Sim, claro, o jovem para constituir família tem que quer a sua habitação. Sim. E a partir daí... E muitos jovens, mesmo não tendo um agregado familiar na mesma casa, vivendo sozinhos, muitos não conseguem, porque tem-se obrigatoriamente unir outra pessoa, porque senão o salário que recebem não é suficiente para pagar a casa. Infelizmente é um mal que nós temos e vamos ter fé, vamos ter esperança que de facto seja resolvido, como digo, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Relativamente à acessibilidade em transportes em Bucelas, qual é o seu ponto de vista? Nós aqui em Bucelas temos vindo a melhorar bastante, já agora falar no sentido geral, com carris metropolitana. De facto, neste momento, os transportes melhoraram muito substancialmente daquilo que era há uns anos atrás. Nós, neste momento, e era uma das pretensões da população, era que os transportes públicos fossem às aldeias, a Chamboeira, a Vila de Rei, à Bem-Posta, ao Feixal, até inclusivamente dentro de Bucelas, ao bairro Sol Casa, que nestes últimos 4 anos isso está a acontecer. E para além dos transportes irem a todas essas localidades, irem com uma frequência que nestes últimos 4 anos é notória, a frequência de passagem dos transportes públicos, neste caso da Carris Metropolitana, para essas localidades, inclusivamente para o bairro Sol Casa. Portanto, essa foi, de facto, uma melhoria substancial que houve em termos dos transportes públicos. Depois, nós temos aqui a situação, ainda ontem, a falar com uma pessoa que nos dizia que nós sempre estivemos e estamos muito bem servidos para a zona de Loures, Lisboa, não estamos tão bem servidos para a zona de Alverca. Portanto, houve, de facto, essa melhoria, mas ainda não é comparável àquilo que existe pela Estrada Nacional 115, no sentido de Loures-Lisboa. Mas, no sentido geral,
Nós estamos bastante satisfeitos com esta melhoria que houve a nível dos transportes públicos. Eu, no meu ponto de vista, acho que, apesar de ter vindo a surgir, sobretudo há uns 2 anos, quando houve várias alterações a nível de horários da região metropolitana, eu sinto que as aldeias, de facto, sofrem mais. Eu moro na Bem Posta, indico o último autocarro, passa lá a meio da semana, é às 8h30. Se calhar para a população mais idosa, até Sim. não chegam a casa muito mais tarde que isso. Agora, por exemplo, jovens que trabalham por turnos em Lisboa, e há muitos jovens que trabalham por turnos, que saem tipo mesmo à noite. Se calhar são jovens e não se importam de ir a pé. Mas é uma situação que se calhar podemos comentar e tentar resolver. Contudo, por exemplo, aos fins de semana, esse mesmo autocarro, ao sábado, acaba por ser de hora a hora e é só de manhã. E ao domingo, são 3 ou 4 horários, se não me engano. Jovens que trabalham aos fins de semana, idosos que queiram, por exemplo, precisar de ir à farmácia, precisar de ir fazer as compras dia a dia e assim. E se calhar não é um problema que tem de ser resolvido, porque eu entendo, há menos motoristas de trabalhar ao fim de semana, também têm direito a descansar, mas acho que isso tem de ser gerido melhor com a empresa que faz os transportes e também com as casas da Câmara para tentar acomodar um bocadinho essas problemáticas. Certo, mesmo a nível destas alterações de horários, há situações pontuais que vão sendo comatadas também em função daquilo que são as necessidades das pessoas que nos fazem transmitir. Nem todos os problemas conseguem ser resolvidos. Isso que tu dizes, aos fins de semana, em determinados horários noturnos, de facto, existe essa dificuldade. Mas eu pergunto, comparando com há 2 anos atrás, neste momento tens alguma dificuldade nos transportes para a Bem Posta, mas há 2 anos atrás tinhas uma dificuldade muito maior, não é? Portanto, aquilo que foi melhorado ainda não é o suficiente para aquilo que são as pretensões de algumas pessoas. Podemos sempre evoluir e acho que isso é sempre importante. E é sempre esse o sentido, não é? O sentido e o objetivo é alterar para melhor, em função daquilo que é as alterações, tentar colmatar determinadas situações ou até articular em função de outras. Mas estamos abertos e estamos receptivos também a receber e recebemos muitas informações, depois transmitimos também à Câmara Municipal, que faz chegar à Carreira Metropolitana, e também aqui dizer que da parte da Carreira Metropolitana, e nós sentimos isso, porque também estamos aqui perto de um terminal e existem os contactos junto da Carreira Metropolitana, há também essa sensibilidade em resolver pequenos problemas que possam ser resolvidos no imediato. Será que é possível desenvolver a freguesia economicamente sem comprometer a sua raiz tradicional saloia e rural? Eu sempre disse isso e sempre defendo. Eu pretendo que Bucelas cresça, mas cresça com sustentabilidade. Cresça mantendo sempre os seus laços rurais, os seus laços de tradição. Nós conhecemos aí localidades que cresceram abruptamente e perderam as suas características. É isso que Bucelas não pode perder, a sua identidade cultural, a sua identidade tradicional. Agora, eu sinto e tenho noção que Bucelas precisa de crescer, mas como disse há pouco, um crescimento sustentado mantendo a sua ruralidade. Eu acho que isso é uma questão que às vezes o turismo até pode ajustar, de forma mais empregada assim, mas também tem de ser um turismo responsável, tem de ser um turismo que respeite o nível de sustentabilidade e um turismo que, como em outras zonas do país, não contribua, digamos que para a gentrificação de Bucelas, e eu acho que tem de ser um turismo regulado, sim. Faz falta turismo em Bucelas, acho que o enoturismo deve ser continuado, mas sempre com regulação, sempre com esse cuidado. A vinda de empresas, como foi falado há bocado, também tem de ser acompanhada, sim, também tem de vir mais empresas, mas empresas que respeitem as leis laborais, que consigam pagar bem e não qualquer empresa. Acho que nós temos de dar o exemplo e dar incentivos fiscais às empresas que compram as leis, as legislações e que deem um exemplo às outras, não aquelas que não comprem e que acabam por, de certa forma, a contribuir para a exploração laboral, que é um problema, infelizmente, ainda existente no nosso país. Sim, cada vez mais, tudo o que seja novas empresas, tudo o que seja novas habitações, portanto, tem que cumprir aqui também aquilo que é o projeto um projeto sustentável, sustentabilidade e ambiental. Porque senão não nos temos parâmetros de justiça. Senão também não vale a pena termos esse crescimento, não é? Se não houver essa sustentabilidade, se não houver essa preocupação ambiental, também não é isso que queremos. E como é que podemos falar com os jovens na freguesia
sem deixar de lado e comprometer a presença de outras faixas etárias, sobretudo dos idosos? A vossa associação acho que é importantíssima para esse facto. Vocês são o polo aglutinador da juventude. E vós, que sois jovens, é que nos podem, de facto, dizer aquilo que são as vossas necessidades, porque aquilo que eu penso que pode ser uma necessidade tua, se calhar não é a mesma daquilo que tu sentes. Portanto, é importante haver a Associação Juvenil de Bucelas para aglutinar todas essas vossas necessidades, todos esses as vossas pertenças ou aquilo que pretendem, mas sempre relacionando também com aquilo que é o resto da comunidade, através das coletividades, através da instituição de apoio social da Freguesia de Bucelas, porque tem, e aqui também este intercâmbio intergeracional é fundamental, e nós na instituição temos as crianças e temos os idosos. Vós que estão no meio, vós a Associação Juvenil de Bucelas, poderão ser de facto também um polo aglutinador das crianças e também dos mais velhos, dos mais idosos, porque cada vez mais achamos que nós devemos envelhecer com algum critério e fundamentalmente com alguma segurança e também com alguma dignidade. E penso que vocês são parte integrante também neste projeto da sociedade no seu todo. Eu pessoalmente sou um bocadinho contra aquele pensamento que os jovens são o futuro e os idosos são o passado. Eu acho que ambos somos o presente. Acho que a maioria da população não tem consciência de que nós temos de facto valorizar quem ajudou a crescer o nosso país, os idosos, que durante muitos anos contribuíram para o nosso país, mas também não deixar de lado os jovens, além de, no futuro, ainda irem contribuir mais, já estão a contribuir neste momento, e o simples facto de estarem no nosso país e de não desistirem do nosso país e continuarem a trabalhar no dia a dia, de contribuir para a economia, de criar filhos cá, de fazer com que a identidade portuguesa, a Lourenço e Bucelense no caso, não se extinga. Acho que de facto é muito importante isso ser valorizado. Há uma coisa que eu costumo dizer: nós temos de ter muito respeito pelos mais idosos, porque nós ainda há bocado falámos, somos uma terra de tradições, sim, somos uma terra rural, somos uma terra de cultura, mas isso deve-se às pessoas mais velhas, aos mais idosos, hoje em dia, porque eles é que ajudaram também a construir a nossa terra. Portanto, e é importante também termos este sentido de valorização daquelas pessoas que hoje são mais velhas e que, infelizmente, já não estão tão ativas como vós, jovens. E aqui o repto que eu vos faço é esse. Vocês têm essa missão, de facto, e lutem por ela, e nós, enquanto autarquia, estamos cá para vos poder ajudar naquilo que são as vossas iniciativas, daquilo que são as vossas pretensões, porque, volto a dizer, vocês é que sabem aquilo que é melhor para vós. E nós estamos cá para vos apoiar. Muito bem, espero que tenham gostado aqui do primeiro episódio do nosso Pod Jovem. Não ficará por aqui, teremos mais episódios em breve e espero que nos acompanhem nas redes sociais. Vamos deixar aqui em baixo os nossos arrobas das redes sociais e espero que nos sigam, que acompanhem o podcast e não só o nosso podcast, que venham às nossas atividades, aos nossos eventos, que ajudem aqui a dinamizar a nossa freguesia. Muito obrigado.